Para dar de comer à família, Daniele rala muito, a semana inteirinha tosando o cachorro. Por isso é que ficou furiosa com essa história de político comer de graça. A gente não é obrigado a pagar café da manhã, almoço e janta. Ele já tem um salário bom para isso. Mais brava ainda ficou quando viu a foto do deputado estadual em quem ela votou num outdoor imenso. Foi em Campo Largo, no Paraná, onde ela mora. Ele fez promoção pessoal em cima disso, mas foi tudo com dinheiro público. O pavio dela encurtou mesmo quando alguém lhe disse que a ex-mulher do deputado Alexandre Guimarães arranjou uma boquinha no Detran. A gente não é escravo de político, o político é nosso empregado. Foi se informar se podia fazer algo e descobriu que podia sim. Para você entrar com uma ação popular só basta ter o título de eleitor e vontade, e não ter medo. Aí arregaçou as mangas. Também não pode chegar no judiciário para fazer fofocas, tem que ter prova. Aí, no dia que eu cheguei lá, ela chegou 11 horas da manhã para trabalhar. E você fotografou? Fotografei. A ação popular com foto e tudo deu certo. O juiz suspendeu a nomeação da ex-mulher do deputado. A gente acabou vendo que teve uma consequência prática e acabou empolgando a Daniele, né? E a gente foi para uma segunda ação, que foi a ação dos outdoors. E foi outra vitória, o juiz mandou retirar os outdoors. Aí ela se empolgou de vez, pediu todas as notas de despesas com alimentação do deputado. A lei de acesso à informação existe para isso, mas não quiseram dar. Você não pôde fazer cópia? Não, O que nem disseram? pagando. O que disseram? Que ninguém nunca tinha feito isso, eles não sabiam como lidar com a situação e que se eu quisesse era para levar um scanner de mão, mas eu não tenho, né, ou tirar foto de todas. Aí você tirou De foto com uma o celular? por uma. De celular, uma por uma. Quantas notas eram? Umas 3 mil. A gente chegou lá 8 horas da manhã, saímos de lá 4 horas da tarde fotografando as notas. A trabalheira rendeu outra ação. Daniele anexou notas como esta, em que aparece uma refeição às 4h49 da madrugada, supostamente em atividade parlamentar. E ainda estava com carimbo da Comissão de Tomada de Contas da Assembleia Legislativa do Paraná. O jantar às 4 horas da madrugada no centro de Curitiba condiz com a atividade parlamentar? Olha, a Comissão de Tomada de Contas não sabe que horas o parlamentar... Mas está na nota fiscal, na nota fiscal está lá o horário do jantar e o despesa. O deputado apresenta a nota fiscal, não sei que hora que ele jantou, não sei que hora que ele saiu, ele apresentou a nota. Está regulamentada pela resolução. Para você está valendo, então? Para nós está valendo. Mas, enquanto a ação não chega ao final, a Justiça mandou bloquear os bens do presidente da Comissão de Tomada de Contas, que aprovou as notas, e também os bens do deputado Alexandre Guimarães, até o valor total das despesas, R$ 47.940,12. O Fantástico procurou por ele no gabinete, mas foi um assessor que nos recebeu. E ele realmente não. O posicionamento final é que ele prefere não falar, a não ser a nota, né? Tá bom. Em nota, o deputado diz que a ação de Daniele é fraudulenta e que vai processá-la. Ele foi à tribuna protestar. As informações obtidas do portal da Transparência da Assembleia foram adulteradas. Isso é crime. Isso é fraude. Quanto a essa guria, eu já tenho um BO, eu já tenho ação contra danos morais. Quando a gente percebeu que o deputado começou, ao invés de se redimir, começou a entrar com processos contra ela, retalhando, atacando, pedimos em juízo para figurar no polo da demanda. Então nós entramos na briga junto. Você foi o maior incentivo, né? O Cir Carvalho vir até aqui conversar comigo, nossa senhora. Porque eu não sabia que ia dar tanta repercussão assim. O homem que veio oferecer ajuda a Daniele já recebeu 22 ameaças de morte. Cir Carvalho é a única cara conhecida da equipe secreta de uma ONG, o Vigilantes da Gestão. Nós temos mais de 100 pessoas trabalhando no Vigilantes e não temos ninguém. Porque exatamente esse é o nosso segredo. Nós temos que ser virtuais, nós temos que ser invisíveis. A única pessoa que aparece efetivamente e que dá a cara para a sociedade conhecer sou eu, porque por uma questão de proteção das pessoas. Desse escritório no centro de Curitiba, Cir coordena mais de 600 investigações pelo país afora. Vai desde uma recomendação a um prefeito para parar uma licitação ilegal, até uma ação civil pública contra um determinado empreendimento feito com o conluio de agente público.
Uma das mais importantes é a da licitação do lixo de Cascavel, no oeste do Paraná. Um negócio de 175 milhões de reais. O Vigilantes alertou então o prefeito que o edital tinha problemas. Em vão. O prefeito simplesmente continuou. Estranhamente continuou. Então não restou outro meio para nós do que levar ao Ministério Público. Ao receber os apontamentos da ONG, o promotor do patrimônio público não teve dúvida de que se trata de um jogo de cartas marcadas. O edital era um edital direcionado que acabava favorecendo a empresa que prestava serviços para a administração naquele período. 2 ações civis públicas e uma ação criminal foram abertas e estão em andamento. O Fantástico procurou a empresa vencedora, a mesma que presta serviços há anos para a prefeitura. Queria falar com algum responsável da empresa, por favor. Diz que não atende ninguém, não. Não tem ninguém que possa atender a gente? Não. O atual secretário estadual de Assuntos Estratégicos, Edgar Bueno, era prefeito de Cascavel quando a licitação foi feita. Ele não vê nada de errado no edital. Nenhuma das recomendações encaminhadas à prefeitura fazia sentido para o senhor? Não havia... Não, algumas sim, inclusive das próprias empresas. Não, eu digo a recomendação da ONG, que foi encaminhada ao senhor. O senhor sim. Não aceitou nenhuma? Nenhuma delas fazia sentido? Foi analisado, alguma coisa foi acatada. O quê? Não me lembro o quê, mas alguma coisa foi acatada. Assim que não tinha muita importância, mas também não tinha problema a trazer. O Ministério Público acho que tem importância, tanto que está movendo ações contra o município de improbidade contra integrantes do seu governo. Sim, o papel do Ministério Público é mover ação. Agora, nós temos a obrigação de ir na justiça, o juiz tem que julgar. Para o juiz julgar, ele tem que conhecer o processo. Vasculhar editais da Prefeitura de São José, na Grande Florianópolis, é a obsessão desses 2 homens. Papel higiênico estocar tanto, para que isso? Pode ser uma compra esdrúxula de 7.000 fardos de papel higiênico. Esticando e emendando um rolo no outro, dava para ir do Brasil ao Japão e ainda sobrava papel. Daria para mais de uma década do consumo da Prefeitura. Em nota, a Prefeitura de São José afirma que a licitação foi feita na gestão anterior e que um erro administrativo gerou a compra em fardos e não em rolos. Por isso, o estoque exagerado. Mas e quando um asfalto mal feito aparece diante do nariz? 800 metros de rua, o município gastou por volta de R$700 mil, e exatamente em frente à minha garagem, 6 meses depois de concluída a pavimentação, o asfalto já começou a esfarelar. Quer dizer, em frente à sua casa, em frente à sua garagem, é quase um desaforo, né? Exatamente. João Alfredo e Jaime são voluntários do Observatório Social de São José, uma ONG que pega no pé dos políticos da cidade. É claro que eles não gostam. Eu questionei pontualmente uma informação errada. Então eu fui à tribuna e fiz o questionamento. E expliquei que estava errado. O vereador chegou a cortar um pedaço de rua e levar para a tribuna da Câmara para mostrar que o asfalto era bom, mas não convenceu o observatório. A gente solicitou o memorial descritivo, o edital, especificações. Na verdade, informações que já deveriam estar no portal da transparência e infelizmente não estão. E qual a resposta? O município não nos remeteu essas informações e não disponibiliza à população. Quando é assim, um pedido de explicações é encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado. O de Santa Catarina tem orçamento de 250 milhões de reais por ano, justamente para fiscalizar esse tipo de indício. Mas nem o procurador do Ministério Público, que trabalha dentro do tribunal, acredita na eficácia dele. Os tribunais de contas brasileiros hoje, né, ou a maior parte deles, pelo menos, são instituições absolutamente capturadas pelo que há de pior na política brasileira. Para ele, iniciativas da sociedade civil, sejam individuais ou de ONGs como o Observatório de São José, é que podem virar o jogo contra a corrupção. Em 20 anos de atividade pública, de controle público, né, é a primeira novidade realmente alvissareira que eu enxergo, né, surgindo no horizonte do controle público. Desde que foi criado, o Observatório de São José já conseguiu evitar que um bom dinheiro fosse para o ralo. No primeiro ano que o Observatório foi criado, em 2011, foram R$ 3.300 que foram economizados, né? E nesse último ano passou de 10 milhões de reais. Parte do mérito dessas iniciativas é não desprezar pequenas quantias. Sendo dinheiro público, qualquer centavo deve ser rigorosamente controlado. Teoricamente, você mesmo pode fiscalizar as despesas com alimentação do seu deputado federal, por exemplo, disponíveis no portal de transparência aqui da Câmara dos Deputados. Mas tente fazer isso sozinho. Está tudo codificado, separado em links diferentes, é uma gincana para achar.
A Câmara diz pra gente que eles recebem em média 1.500 reembolsos por dia. Isso para uma pessoa fazer é um trabalho inimaginável. Se uma pessoa não consegue, quem o faria? Desenvolvemos um robô para fazer esse trabalho. Isso mesmo, um robô, mas não daqueles que a gente conhece. Ele não é um robô físico, ele não tem uma sala, ele é um robô, uma tela de computador com um sistema rodando, hiper inteligente, hiper focado, então ele consegue fazer o trabalho muito rápido. O robô foi criado por um grupo de jovens que é a cara do controle social do século XXI. Alguns deles só se conhecem pela internet e botaram um nome romântico no projeto. A Operação Serenata de Amor é a nossa serenata de amor para o país. É uma inteligência artificial, ele puxa os dados da Câmara e a gente ensinou ele a analisar esses dados da Câmara. O nosso robô leu e encontrou 8.000 suspeitas em 3 milhões de notas em 1 hora. É impossível um ser humano fazer isso ao mesmo tempo. Algumas suspeitas não são necessariamente ilegais, mas por que um deputado gastaria, nas férias dele, na cidade dele, R$ 1.400 num restaurante que serve carne de bode? Eu tenho minha residência em Petrolina também, mas lá não tem quem faça comida. O senhor gastou R$ 1.400 num mês com carne de bode? Fazendo refeição lá, não é carne de bode, é almoço. Almoço, janta, que minha família mora aqui em Brasília, e quando eu chego lá em Petrolina, eu faço a refeição lá no Geraldo do Bode. O senhor não vê nada de errado? Não, se eu tenho o direito de fazer a refeição e ser reembolsado... Alguns deputados acabam dando razão ao robô dos garotos. Tem uma nota sua que eles consideraram suspeita. Eu queria que o senhor desse uma olhada, para o senhor ter uma ideia de que se trata. Eu já, inclusive, já devolvi o recurso. O que é isso aí? É R$ 145 com açaí? Não, não é com açaí não. Isso aqui, na verdade, é um restaurante. Realmente o valor era exacerbado, diferenciado, então eu resolvi fazer a devolução. Então o senhor assumiu e devolveu? Sim, fiz a devolução. Eu achei que o valor realmente estava fora do convencional e fiz a devolução. Apesar, repito, não ser ilegal. O Serenata de Amor parece ter conseguido o inimaginável. A tecnologia proporcionou para as contas públicas coisas incríveis. Uma delas é fazer um deputado discutir com um robô na rede social, né? A gente criou uma conta numa rede social pro robô e ela posta lá o que ela encontra de suspeito. E ela marca o perfil do deputado. Então os deputados que não estavam respondendo a gente pelo meio oficial, eles começaram a nos responder pela rede social. Internet, conectividade, cobrança em tempo real. Estão aí as ferramentas de controle dos novos tempos. Mas tão moderno quanto um robô é trocar a reclamação passiva pela força das ações concretas. Não basta só o sujeito gritar, eu estou sendo roubado, né? Na verdade, ele precisa reunir documentos, ele precisa constituir provas, ele precisa dar sequência àquela indignação dele.